Ricardo, é uma caricatura ou do pensamento de Calvino, ou tem fundo de verdade o que é ensinado que ele dizia que a prosperidade material era um sinal da eleição divina e, em contrapartida, a pobreza da reprovação? Ok, essa é uma ótima questão, Júlio, porque ah, traz à tona o fato de que o pensamento social e econômico de Calvino tem um certo contraste com aquilo que a ética do trabalho calvinista foi se tornando com o tempo. Já foi dito aqui, né, que há uma transformação paulatina através dos tempos. A ética calvinista, o que se chama de ética calvinista do trabalho, tem muito mais a ver com esse desenvolvimento posterior que acontece na Holanda, em primeiro lugar, depois na Inglaterra e posteriormente na América do Norte. Mas sim, Calvino tinha uma teologia determinista, que a gente chama de predestinacionista, não é? Que é muito questionada, em que ele ensinava a chamada dupla predestinação. Deus tem os seus eleitos, estes são escolhidos desde a eternidade para serem salvos em Cristo, irem para o céu, e tem também os eleitos à perdição eterna, da nação, não é? Então você tem a chamada dupla predestinação. Esta é uma ideia muito questionada e com razão, porque divide a humanidade em duas, não é? Os bons e os maus. Eu costumo ensinar em minhas aulas que isto é quase como que um retorno a uma ideia gnóstica, agora bastante conhecida por causa da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, que você tem duas humanidades. Uma tem como descendente Caim, que é fruto do estupro de Eva por Satanás, ou então pelo anjo caído Samael, segundo outras versões, e a humanidade que é filha de Sete, o filho de Adão e Eva. E que os descendentes de Sete são as pessoas de bem, digamos assim, e os descendentes de Caim são os perdidos, os danados, amaldiçoados de Deus. Essa dupla predestinação, que tem sido tão questionada, inclusive por calvinistas, eu vou citar, por exemplo, Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, que disse que era um grande admirador de Calvino, mas que Calvino necessitava de alguns corretivos. E um deles era exatamente essa doutrina que ele procura demonstrar em sua obra, que não é bíblica, não é? E que a eleição de que Paulo fala, por exemplo, em Efésios, é a eleição em Cristo. Portanto, o eleito de Deus é Cristo. 1 Pedro 2 diz: a pedra eleita de Deus, mas rejeitada dos homens. Então, Cristo é o eleito de Deus, e quem recebe a Cristo no seu coração é eleito de Deus por causa de Cristo, não porque essa pessoa foi eleita por Deus, assim como os gnósticos diziam, porque é filho de Sete, né? Não, não se trata disso. É em Cristo que se dá a eleição. E a eleição é de Cristo, não é? Então, no entanto, essa ideia da dupla predestinação levou a uma certa angústia. O Max Weber fala isso no livro, uma angústia no livro A Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, que é um clássico da sociologia e das ciências da religião, que ele diz que os protestantes, os puritanos, tinham esse receio de não serem eleitos. Eu não sou eleito, eu preciso de uma evidência, né, da minha eleição. E a evidência é o quê? A bênção de Deus que me torna próspero, que me faz uma pessoa bem-sucedida na vida secular, nos negócios. E isso associado à ética calvinista do trabalho também.
Mas isso é um desenvolvimento posterior, certo? Como há outros. Só para aproveitar, se você me permite, um outro desenvolvimento posterior, que não está em Calvino, é a rejeição da caridade. Uma das coisas que é repetida na Holanda, na Inglaterra, da ética do Calvino, da ética puritana, prefiro chamar de ética puritana do trabalho, é de que não se deve fazer caridade. Por quê? Porque a caridade é esmola e a gente está assim promovendo a vagabundagem. O que você deve fazer é investir o dinheiro em novos negócios, criação de empregos. É muito comum a gente ouvir isso hoje, inclusive de empresários, de capitalistas, né? Eu não faço caridade, eu não dou esmola. Por quê? Porque isso estimula o que é ruim. As pessoas precisam trabalhar, não é? Se não quer trabalhar, é porque não tem a bênção de Deus. De novo, a ideia da separação entre as pessoas de bem e as pessoas más. Enfim, há muito a conversar sobre isso.